Olá, seja bem-vindo ao meu canal de Informática para Concursos Públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de Informática para Concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita para o concurso público da Alema, que será a banca FGV que irá elaborar a prova. Nessa segunda aula eu vou falar sobre a arquitetura básica de computadores. Se você não assistiu à primeira aula, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir material de informática com questões da banca FGV e também provas anteriores da FGV, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022 998 58 7780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso começam no dia 27 de fevereiro de 2023 e vai até o dia 10 de abril de 2023. A prova objetiva será no dia 20 de agosto de 2023. Bom, na aula passada eu falei aqui sobre componentes de um computador, hardware e software, e também falei sobre o tópico 3, periféricos. Esse primeiro tópico está ligado ao tópico 3. Nessa segunda aula, eu vou falar aqui sobre arquitetura básica de computadores e vou focar somente em unidade central, que é o processador. Vou falar sobre o processador, que é um assunto cobrado aí pela banca FGV. Nas próximas aulas, eu vou falar sobre o tópico 4 e o tópico 5 também. As noções de informática será cobrado aí para os cargos consultor legislativo especial e técnico de gestão administrativa. Também será cobrado para os cargos assistente legislativo administrativo, todas as especialidades. Sendo que para esse cargo aqui, vai ter um tópico 6, que é Excel básico e avançado, que também vou gravar uma aula aí futuramente. Vamos falar então aí sobre arquitetura básica de computadores. Unidade Central de Processamento, UCP ou CPU. Se você não assistiu à primeira aula, é importante você assistir para você ter mais um entendimento aí sobre a parte física do computador. E lá na primeira aula, eu coloquei uma aula extra sobre SSD na descrição. Não deixe de assistir essa aula de SSD, porque cai muito em prova esse assunto, né? Essa peça, né? SSD, que é um dispositivo de armazenamento de dados. Então vamos lá. Bom, lá na primeira aula, eu falei como é o funcionamento de um computador. Aqui eu coloquei uma figura para resumir também esse funcionamento, tá? Aí eu vou te explicar aqui dessa figura aqui. O computador ele trabalha da seguinte forma: entrada de dados, processamento de dados, saída de dados e armazenamento. Então nós temos aqui esses blocos para representar isso, Aí eu coloquei aqui algumas palavras aqui para ficar mais claro, Periféricos de entrada de dados. Nós temos, teclado, mouse, scanner, entre outros, que faz entrada de dados. Aqui em cima, nós temos algumas memórias, que são chamadas memórias principais, que é a memória RAM e a memória ROM. No centro, nós temos o processador, que também é chamado de unidade central de processamento, ou CPU, tá? Que eu vou falar sobre esse assunto aqui nessa aula. Periférico de saída, nós temos impressora, monitor, entre outros. Periférico de armazenamento de dados, nós temos o HD, SSD, pendrive, CD, entre outros. Então o computador trabalha dessa forma: entrada de dados, tá? Processamento aqui no meio, saída de dados e armazenamento de dados. É dessa forma que ele trabalha. Aí vamos falar um pouquinho sobre a CPU, ou UCP. Aqui em cima, A UCP, ou CPU, que é mais conhecido como CPU, é o cérebro do computador. É nesse local que os processamentos são executados. Ele faz as instruções de um programa de computador, executando operações básicas e aritméticas, que é matemática, lógica e entrada e saída de dados. O CPU é formado pela ULA, unidade de lógica aritmética, UC, unidade de controle e registradores. Vamos voltar lá atrás lá? Deixa eu apagar aqui essas marcações que eu fiz.
para mostrar para você aqui. Ó, aqui nós temos o CP, que é o CPU, que é a unidade central de processamento. O CPU, que é o processador, que é aquele chip que eu mostrei na primeira aula, dentro dele ele é composto, né, vamos dizer assim, de três partes, tá? ULA, unidade lógica aritmética, UC, unidade de controle e registradores. Eu não vou me aprofundar sobre eles, porque não tem necessidade. Você só tem que saber isso. Quais são as partes de um processador? ULA, UC e registradores. Tá? O que significa ULA? Unidade lógica aritmética, unidade de controle e registradores. Só precisa saber disso, porque é isso que a banca FGV cobra nas suas provas anteriores. Tá? Eu não vou me aprofundar porque não tem necessidade. Mas se você quiser aprender mais, é só pesquisar. Aqui no meu canal não tem muita aula sobre esse tema, porque é uma aula mais técnica. Então eu não passo esse tipo de informação. Mas caso você queira aprender mais, você pode me procurar também pelo WhatsApp ou na comunidade aqui no meu canal, né? Que eu te passo mais informações aí para você estudar, tá bom? Principalmente se você for técnico de informática. Se você for técnico, aí é importante você saber assim, se aprofundar mais nesse tema, tá? Se você não for técnico, não tem necessidade. Então vamos lá, de novo. O CPU é formado pelo ULA, unidade de lógica aritmética, UC, unidade de controle e registradores. Aí eu coloquei uma imagem aqui de uma configuração de um computador, tá? Eu entrei aqui no sistema do computador, de um computador, e peguei essa configuração. Aí nós temos aqui, processador. Processador é a mesma coisa de CPU, ou CP. Intel Core i7, aí lá no final tem 2.80 GHz. Memória instalada, memória RAM, 8 GB de memória. Tipo de sistema operacional 64 bits, que é o Windows, mas não tem a versão aqui do Windows, tá? Então nessa parte aqui do texto, da configuração do computador, tem um processador, Intel Core i7, 2.80 GHz. Intel e AMD são fabricantes de processadores, tá? Então você precisa guardar isso também. Quais são os fabricantes de processadores? Intel e AMD. As medidas GHz, MHz são relacionadas aos processadores, tá? Então quando fala assim GHz, MHz, está falando do processador. Quando falar megabyte, gigabyte, terabyte, está se referindo a HD, SSD ou até memória RAM também, mas não se refere ao processador. Então toma cuidado para não confundir essa medida aqui, megahertz, gigahertz, com megabyte e gigabyte, que são diferentes. Beleza? Vamos resolver agora questões da banca FGV falando sobre processadores. Se você não assistiu a aula anterior, o link vai estar abaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque assim você vai me ajudar no crescimento aqui do canal, no engajamento. Curta o vídeo também e compartilhe nas suas redes sociais. Vamos lá. Primeira questão, No contexto dos componentes usados em computadores desktop, computadores de mesa, o número de núcleos, a frequência em hertz e o tamanho do cache são parâmetros que caracterizam o porte no contexto dos componentes usados em computadores desktop. Quando fala assim, computadores desktop, são computadores de mesa, tá? Tem notebook e desktop. Desktop é computador de mesa e notebook é computador portátil, tá bom? O número de núcleos, a frequência em hertz, hertz, e o tamanho do cache são parâmetros que caracterizam o porte letra A, discos rígidos, disco SSD, módulos de memória, pendrives ou processadores. Resposta correta, letra E, processadores. Então, através desse hertz aqui, você lembra que eu falei, gigahertz e megahertz tem a ver com processador? Então, só por essa palavrinha aqui, a gente já identifica que está falando de quem? De processador. Eu poderia me aprofundar nesse tema, mas não vou, porque não tem necessidade.
Você guarda essas palavras-chave que eu estou apresentando para você, que dá para você resolver questões da FGV, tá bom? Para você não perder tempo também. Resposta correta, letra E. Segunda questão. Assinale a opção que indica os componentes de uma unidade central de processamento ou CPU. Assinale a opção que indica os componentes de uma unidade central de processamento ou CPU. Você lembra que eu falei na parte teórica que o processador ele é composto por 3 partes: ULA, UC e registradores. ULA quer dizer o quê? Unidade lógica aritmética. UC, unidade de controle e registradores. Então aqui essa questão da FGV está perguntando isso. Ó. Assinale a opção que indica os componentes de uma unidade central de processamento ou CPU. Ó, letra A, unidade lógica e aritmética, unidade de controle e registradores. Essa é a resposta correta. Vamos ver as outras. Ó. B, disco ópticos, disco rígido e drive, scanner, plotter e dispositivos de entrada, memória ROM, memória RAM e cache, mouse, teclado e impressora. Então o CPU, que é o processador, ele é formado de 3 partes: unidade lógica e aritmética, unidade de controle e registradores. Resposta correta, letra A. A parte do sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador executando operações básicas e aritmética, lógica e entrada e saída de dados é a parte do sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador executando operações básicas e aritmética, lógica e entrada e saída de dados é letra A, mouse, monitor, teclado, impressora ou CPU. Resposta correta, CPU. Se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no canal, você pode contribuir com valores de 2, 5, 10 ou 50 reais e fazer como esses candidatos abaixo fizeram. Para contribuir, você vai clicar abaixo desse vídeo na ferramenta Valeu Demais, que é um coração com um cifrão no meio. Vai aparecer essa mensagem para você, onde você vai digitar para mim aqui um comentário sobre a aula e escolher um valor para contribuir. Pode ser 2, 5, 10 ou 50 reais. Depois é só apertar em comprar e enviar. Dependendo do valor que você escolher, o seu comentário vai ficar de uma cor. Após apertar em comprar e enviar, vai vir para essa tela, onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito e vai apertar em comprar. Qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Essa é uma tela segura, porque na barra de endereço tem um cadeado de segurança e o protocolo HTTPS. Se você ainda não participa da minha comunidade aqui no meu canal, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlists e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática para concurso para você responder, com gabarito nos comentários, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Um grande abraço e até a próxima aula.